Olá, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo foi sugerido por um usuário, por um inscrito aqui, que foi a Silvia. E a gente vai fazer esse vídeo apresentando a importância das artes no ensino e na educação básica, entendendo como ela está intrínseca à história e realidade humana. Basicamente, o que a gente vai dizer é que sempre existiu artes e que elas estão relacionadas ao desenvolvimento humano. Veja só, sempre existiram artes, né? A arte sempre existiu. Então a gente vai ver lá nos povos pré-históricos, através da arte rupestre, que são os desenhos nas paredes usados para mensurar, para indicar, mas também como estética, das vestes, dos artefatos, das danças daqueles povos, que a gente pode ver uma relação muito similar com os povos pré-colombianos que existiam aqui nas Américas, quando a gente vê o cocar, quando a gente vê as armas, a pintura facial. Tudo isso serve de estética. A arte é, então, a cultura que se relaciona ao desenvolvimento. É na arte que o homem se cria e expõe os seus valores. Na arte, a gente percebe o melhor de cada cultura em cada fase. Vamos ver essa linha do tempo aqui, ó. Na pré-história tinha as pinturas rupestres. Os povos pré-colombianos, a gente vê o cocar, os trajes, as armas, a pintura facial, as danças. Daí quando eu vou lá para as primeiras civilizações, Mesopotâmia, Egito, eu tenho a escrita e as esculturas. A escrita serve de alicerce. É da escrita que vem as literaturas escritas, registradas. Nós temos também as esculturas, que lá no Renascimento despontam como as grandes esculturas, e na contemporaneidade servem de símbolos como o Cristo Redentor, como a Estátua da Liberdade, e assim vai. Vejam que a arte serve de marco. Ela representa o que de melhor há em um determinado povo, em uma determinada época, em uma determinada história. Então, eu vou para a arte medieval, onde eu tenho a arte religiosa, a arte gótica, eu tenho a literatura, os romances medievais. A época medieval é importante pelas várias, inúmeras invenções que expressam dignamente a arte e que a gente vai ver lá na arte moderna, no Renascimento, através dos escritos de Da Vinci, como a arte está bem relacionada e incrustada com o desenvolvimento humano. No Renascimento, eu tenho não apenas as esculturas e as pinturas sacras, mas o desenvolvimento das literaturas e peças que passam a não ser apenas a escrita moral do que é certo e do que é errado, mas o íntimo, o eu humano, muito bem representado através das peças de Shakespeare e de romancistas tão singulares da época. Por fim, a gente vai ter a arte contemporânea. A arte contemporânea que persiste até hoje, e a gente chama lá de pós-modernismo. Na arte contemporânea eu tenho o dadaísmo, a arte pop, a literatura pós-colonial, o pós-moderno. Vejam que hoje nós temos a noção de globalização. E nesse mundo globalizado, a gente compreende que a informação chega a muitos, mas também entendemos que determinados povos estão em desequilíbrio, o que é importante para um povo de representação artística, cultural e de necessidade, não é importante para outro povo. Sendo assim, em um mundo e um incrível universo hiperdiversificado, as artes são representações desses povos e do que eles vivem nessa realidade e neste momento. Bom, tá certo. E daí você me pergunta, ok, e quando é que as artes começaram a ser estudadas na escola, Felipe? Se a gente olhar aqui para esse quadro, a gente vai ver que as artes aqui no Brasil, porque antes já existiam outras academias de artes ao redor do mundo, mas aqui no Brasil ela chega através da Academia Imperial de Belas Artes em 1816. Naquela época, o interesse era desenvolver artes plásticas e esculturas e telas. O foco estava em ter nessa academia um grupo importante que gerasse ao Brasil
o seu expoente artístico. Porque, veja bem, nas disputas econômicas da época, ter expressão artística e ter um povo que desenvolve arte era comunicar ao mundo que esse povo tinha uma importância inestimável. Daí você me pergunta, ok, mas e nas escolas básicas e no ensino básico? Artes passou a ser disciplina no ensino básico no período da ditadura, em 1970. Sendo que naquela época, artes era vista como recreação. Foi sim um importante movimento dos professores, em pleno momento de ditadura militar, dizendo da importância das artes e que queriam a disciplina. Mas ela chega na escola como atividade recreativa. Os alunos aprendiam artes para se divertir. O que não está errado, mas que com os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, a gente tem o desenvolvimento de conteúdos. Porque entende-se que é necessário às artes o lúdico e o conteúdo. O lúdico, o divertir, mas o conteúdo que permite, no decorrer da história, conhecermos toda a nossa linha do tempo e entender por onde passamos, quais foram os expoentes dos povos e quais são as técnicas. Entende-se, então, que esses alunos não devem apenas ter o conteúdo de história da arte, mas que sim, ele deve ter conhecimento de música, de teatro, de dança, de artes visuais, interligados a uma noção histórica e política e que desenvolva ao aluno corpo e mente. Nesse desenvolvimento, a gente está hoje no momento da BNCC. A BNCC já está na 3ª versão do Fundamental e está aí para sair a 3ª versão do Médio. No Fundamental eu tenho artes em todos os períodos, né, nos 8 anos do Fundamental, e as artes pede-se que estejam focadas nesse material. Há o desenvolvimento de habilidades, mas a principal proposta da BNCC do Fundamental é que se reúna o lúdico, o conteúdo e uma perspectiva histórica dos movimentos artísticos, permitindo que o aluno saiba não apenas a técnica, mas de onde veio e o que essa técnica modificou no mundo. Também a BNCC agride a educação quando a gente vai lá para o ensino médio. Porque no ensino médio, no núcleo duro do ensino médio, nós temos uma redução enorme de carga horária, onde o ensino de artes fica restrito apenas ao 1º ano do ensino médio. Embora exista esse núcleo dinâmico, onde poderiam ser sugeridas oficinas, teme-se que não vai haver investimento para que esses professores possam fazer essas oficinas. E retira-se do conteúdo, o conteúdo artístico tão importante para a reflexão epistemológica e filosófica do saber e do conhecer e da identidade humana. Seja como for, o ensino de artes evoluiu e se torna importante. Dessa maneira, a gente vê que as artes são conhecimentos, afetos, valores e protagonismo do estudante. Ensinar artes é permitir que o aluno saiba a identidade do seu povo, a olhar a identidade dos outros, a entender os movimentos culturais, a entender que dentro de um povo existem diferentes identidades e que existe uma diversidade imensa, a permitir que esse aluno não conheça apenas a história, mas que saiba técnicas, usos e que possa, dentro de uma variedade enorme de possibilidades, apreciar, fazer uso, aprender técnicas e evoluir. Isso é um sintoma muito bom de uma cidade evoluída, de uma sociedade evoluída. Vamos chegar lá. Seja como for, você viu o vídeo até aqui, eu fico muito grato. Por favor, não deixe de se inscrever no canal. Tem uma caixa de comentários aqui embaixo. Use ela, vamos conversar. E até a próxima. Tchau, tchau.